nome é Alexandre Luff, eu sou coach. Para conhecer um pouco mais de mim, eu me formei em contabilidade, sou pós-graduado em gestão estratégica e processos e também sou pós-graduado em gestão e marketing. Só que isso não me completava, eu queria mais, faltava algo mais. E foi esse algo mais que eu descobri quando eu fiz a minha formação de coach. Então, eu já fiz uma formação de coach, concluí há 3 semanas uma segunda formação de coach, e eu fiz mais uma especialização prática de coaching. E o que eu vou falar para vocês hoje aqui, além disso, eu consigo sim, lá no Rio, trabalhar com empresas e reduzir drasticamente impostos delas. E como foi dito aqui, isso faz muita diferença. Mas eu vou falar para vocês também de algo que tem impactado a vida dos meus clientes de coaching. Algo que tem impactado a minha vida. Algo que tem sido transformador para mim e para minha família também. Quando eu faço um trabalho de coaching, eu ajudo os meus clientes a encontrarem as melhores decisões para que eles trilhem uma jornada de sucesso na sua vida. E o que eu vou falar hoje aqui nessa palestra, ela tem um pouco a ver mais com conteúdo, tem a ver um pouco mais com conscientização e tem a ver também com você ser impactado na sua forma de ver negócios, de ver o mundo e de ver a vida. Esse homem aqui, Jack Welch, o CEO mais admirado do mundo, ele assumiu a GE na década de 80, a GE era considerada uma empresa que não via bem, ela estava avaliada na época em 12 bilhões de dólares, e quando ele se aposentou em 2001, ela estava avaliada em 407 bilhões de dólares. E ele construiu um legado maravilhoso, não só de resultados, mas de sinergia de equipe, uma cultura de equipe tão fortalecedora, que a consequência foi o número. Isso não é mágica. E ele deixou várias sacadas de liderança, e dentre delas, essa daqui. No futuro, todos os líderes serão coaches. E ele aposentou em 2001. E ainda hoje, ele mentora grandes líderes de grandes corporações. Já está um senhor bem velhinho, só que dentro dele emana a liderança coaching. E é isso que a gente vai falar hoje, a visão que revoluciona a sua história. Mas, para a gente falar de coaching, primeiro eu preciso falar para vocês o que é coaching. Nem todo mundo sabe o que é coaching. É um tema que é um pouco recente aqui no Brasil, né? E na minha última formação, eu acredito ter descoberto a melhor definição para coaching, que é a maneira mais elegante de se viver. A maneira mais rápida de você alcançar as suas metas, os seus sonhos e os seus objetivos. E aqui está a prova disso. Nos Estados Unidos, 40% dos executivos já passaram pelo processo de coaching. E mais do que isso, muitas empresas oferecem um serviço de coaching como benefício. Lá já é quase mandatário. Igual aqui no Brasil você tem que oferecer determinados benefícios, lá a empresa precisa oferecer o coaching como benefício. Segundo a revista Fortune, mais de 40 mil executivos já se passaram, tem coaches lá nos Estados Unidos. Além disso, no Reino Unido, 88% delas utilizam coach. E na Austrália, 70% contratam coach. E dando sequência, um estudo feito em 2009 com 100 executivos, identificaram que coaching é a ferramenta de desenvolvimento que elevou em até 5 vezes o valor investido. Então, o coaching por si só, ele demonstra os seus resultados. A gente costuma sintetizar que é isso aqui. O coaching gera uma visão diferenciada da vida para que você alcance o seu ponto ótimo de funcionamento. Mas fora do coaching, quem não tem essa supervisão, começa a criar diversos questionamentos. Então, por que fazemos o que fazemos? São as lentes com as quais nós enxergamos os fatos e a vida e a realidade à nossa volta que definem a nossa maneira de ser, de agir e de se comportar. As suas vitórias, as suas conquistas e
e os seus fracassos, eles são construídos através de modelos mentais que existem dentro de você. E esses modelos mentais, eles criam expectativas íntimas. Expectativas íntimas são coisas que nós temos que ter, porque a expectativa íntima é que gera em nós a ação, o resultado e o movimento para aquilo que a gente quer alcançar, para aquilo que a gente quer ter no nosso futuro. Transformação da visão. Eu vou contar uma história para vocês. Na verdade, eu vou contar 2 histórias para vocês. Há 2 semanas atrás, quem palestrou, quem esteve aqui nesse palco, foi um homem chamado Heraldo Melo. Heraldo Melo eu conheci num evento, um congresso de empresários bem-sucedidos, e lá a gente começou a conversar sobre coaching, e eu tinha que sair em 30 minutos para pegar o meu avião, e ele queria me segurar, ele falou, não, você vai ficar aqui comigo, você vai perder seu voo. E não dava, ele teve que me liberar, e naquele momento ele falou assim, você vai ser meu coach. E para quem conhece o Heraldo, e para quem não conhece, o Heraldo já é um superador de desafios, muito bem sucedido, um grande empresário, psicólogo. E ele identificou que ele precisava mais, ele precisava alcançar mais. E foi um grande desafio, porque você pegar alguém que já é muito top, e ele quer ficar mais top ainda, ele entendeu a essência do coaching. E o coach que está executando o processo de coaching com ele, tem que estar preparado para esse desafio. E a gente tem conseguido desenvolver grandes resultados com o Heraldo, grandes. Ele de vez em quando vai postando os vídeos dele no YouTube, vai postando no Facebook. Quem acompanha o Heraldo vai percebendo os resultados na vida pessoal, na vida profissional, de uma forma organizacional, trilhando uma visão diferente para a vida. E o segundo caso que eu quero contar, também muito marcante, tem a ver com a tida até pouco tempo a maior empresa do país. Eu recebi no dia 4 de dezembro de 2014 um telefonema às 10 horas da noite de um funcionário da Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras. E ele, um comandante muito bem sucedido, passou por todos os níveis de comando dentro da Petrobras, a ponto de ser promovido por um cargo, para um cargo que não existia, que foi criado para ele. E ele galgando sucesso, e ele me falou, recebi um convite para participar de um cargo que, a meu ver, a minha visão, eu não quero, porque esse cargo eu vejo que tem ação política, e essa era a visão que ele tinha. E naquele momento, num período de 2 horas, de 10 à meia-noite, nós podemos fazer 2 sessões seguidas de coaching, e no final ele pôde perceber as competências inteiras que aquele cargo necessitava, e que eram competências que ele detinha. E ele pôde perceber os valores que alguém precisava ter para aquele cargo, e ele tinha aqueles valores. E coach, ele não decide para ninguém, coach não é uma consultoria. O coach, ele ajuda o cliente a encontrar as melhores decisões para a sua jornada de sucesso. E quando nós encerramos o processo, eu fiz a pergunta básica de coach para ele. E agora, diante desse cenário, o que é que você tem que fazer? E ele falou, eu tenho que aceitar esse convite. E pela primeira vez na história da empresa, que toda vez que tinha uma eleição, ela ia para segundo turno. E pela primeira vez, houve uma decisão em primeiro turno. Foi uma decisão esmagadora, porque ele fez um processo de coaching, e nesse processo ele foi completamente transparente, focado em valores sólidos, demonstrando que ele não estava ali para defender A ou B. Ele estava ali para defender a companhia, a nação e o país. E aquilo ficou claro, não só para ele, mas para quem estava acompanhando ele. E o trabalho vem sendo lindo, desenvolvido durante o ano passado, e agora houve reeleição, e mais uma vez, ele foi reeleito em primeiro turno. Então, o que o coaching faz é transformar a sua visão. É isso que a gente vai trabalhar hoje aqui. Vai mostrar como que uma visão distorcida,
é capaz de levar a sua vida para um nível completamente abaixo do que você pode alcançar. Porque a visão é que determina a extensão ou a amplitude, ou a mediocridade, ou a pequenez das nossas ações. A sua visão, ela age diretamente na sua expectativa íntima. E a expectativa íntima, que é uma expressão do Nathaniel Branden, eu quase sempre erro o nome dele, essa expectativa, ela é interna, e ela pode ser tanto positiva, como uma expectativa negativa. E eu pergunto, qual a expectativa que você tem? Qual a expectativa que você está nutrindo dentro de você nesse momento de vida? Você está trazendo para dentro de você notícias externas, ou você está criando uma congruência para criar a expectativa correta dentro de você? Porque se você tiver dentro de você a expectativa do caos, é o caos que você vai ter. Mas se você tiver uma expectativa correta e adequada dentro de você, inclusive em relacionamentos, é isso que você vai alcançar. Mas, para você entender um pouco melhor na prática isso, vamos pegar aqui um cenário real. Talvez você já tenha se deparado com essa visão. A gente chegou aqui e já está pronto. Nós nascemos, já existia um padrão na sociedade. Então todo mundo diz que você vai para a escola, da escola você vai para a faculdade, da faculdade você vai criar um relacionamento, você vai criar uma família e depois você vai trabalhar duro para sustentar essa família. Você vai trabalhar para gerar dinheiro para essa família. E essa família, é óbvio, ela precisa entender que você está fazendo isso para gerar conforto para ela. Então ela vai compreender todo o teu esforço. E aí, na verdade, o que acontece é que começam a passar para você o conceito de que sucesso é que traz felicidade. Esse conceito, ele acaba trazendo uma série de deturpações. Cada vez que você busca o seu sucesso, que você alcança esse sucesso, e falar que sucesso traz felicidade, isso, de uma forma científica, é totalmente incorreto. Por quê? Porque quando você alcança um objetivo, o seu cérebro muda o significante do que é sucesso. E aí, você alcançou esse ponto estabelecido, e aí já está comprovado que quando você conquista algo, logo depois, um pouco tempo, você já colocou aquele algo como seu patamar mínimo, você acostumou com ele. Você realizou uma conquista, e essa conquista já se tornou padrão. Então, o que o seu cérebro faz? Ele vai buscar um novo objetivo, e outro, e outro, e outro. E acredita, gente, esse negócio não para nunca. Não acaba nunca. E aí, você acaba acostumando com essa conquista. E aí, você posiciona a sua felicidade do outro lado do seu cérebro, muito além do horizonte cognitivo. E aí você posiciona a sua felicidade num lugar que você nunca vai alcançar. Por isso que não para nunca. Porque essa é a primeira, eu costumo dizer, que é a primeira grande visão que foi implementada na cabeça das pessoas na sociedade. Quais são as consequências disso? Primeiro, você tem uma sociedade que é desconectada dos seus valores, completamente fora da sua missão e com uma visão deturpada, e essa visão deturpada gera vidas sem propósito e muito infeliz. E o desdobramento é esse aqui. Vem a geração dos filhos órfãos, né, porque os pais são ausentes, casamentos infelizes e um aumento vertiginoso do número de divórcios. Institucionalizou-se a depressão como o mal do século e um grande nível de carência que gerou um aumento absurdo do consumo de drogas. E a vida pode ser resumida assim, nesse gráfico. Aqui, os que estão embaixo, ou estão deprimidos, ou têm um problema.
ou ambos. Estão mal. E o que a psicologia fez? Começou a trabalhar para tirar o pessoal daqui, para trazer para cá, para o campo da normalidade. Só que a normalidade é mediana. E aí começa a ter uma sociedade medíocre, socialmente aceita como medíocre. E acredite, muitas vezes o coaching foi trabalhar aqui, nesse mediano, só para gerar resultado do que a gente acabou de ver. Para evitar que a pessoa caia e colocá-la num ciclo de tem que buscar resultado, tem que buscar resultado, tem que buscar resultado, e essa é a máxima do mediano. Só que ninguém nunca parou para estudar isso aqui, ó. Esse aqui é o cara extraordinário, é o cara feliz, é o cara bem-sucedido, mas que tem tempo. Só que Harvard parou para estudar. E Harvard começou a trazer o conceito de como colocar a pessoa daqui, do mediano, para cima. Porque se eu posso tirar o cara daqui, desculpem, se eu posso tirar ele de baixo para o meio, eu posso tirar ele do meio para cima. E não são o externo que muda o interno, mas são as lentes com as quais a gente vê o mundo que transformam a significância daquilo que a gente quer realizar. E para conseguir esse tipo de resultado, é o que eu chamo de coaching contemporâneo. O que esse coaching contemporâneo faz? Ele traz alguns cenários além do coaching tradicional. O coaching tradicional, ele é focado em resultado sim e precisa ser. Só que esse coaching contemporâneo, com base nos estudos da psicologia positiva, ele também vem trazer agora o que se chama de Learning Map. Learning Map é um movimento de você olhar para trás, você olhar quais foram os padrões que você vinha utilizando e identificar quais são os padrões que você carrega para as outras áreas da sua vida. E aí você ativa os seus sabotadores. E aí quando você quer cumprir uma ação, você quer gerar um resultado, tem lá aquele teu sabotador padronizado, já institucionalizado dentro de você, que não deixa você fazer aquilo que você quer. Por isso a pergunta no início, o que fazemos? Né? Por que fazemos o que fazemos? Então o Learning Map, ele traz um estudo profundo de quem você é. E a psicologia positiva, que é baseada no estudo da felicidade, e já já a gente vai ver um pouco mais sobre felicidade, ele trabalha dois pilares, o sábio e o sabotador. Porque o sábio sabe que nada sabe. E o sabotador, ele é identificado para que o sábio que não sabe nada, busque saber como identificar e minimizar o seu sabotador. O coach, ele traz um poder tão absurdo para o seu cenário de ação e realização, que ele vai gerando descobertas internas dentro de você. E aí, você pode trabalhar isso aqui, ó, o indivíduo com propósito. Esse indivíduo aqui vai conseguir alcançar o nível de felicidade. E aí começa o movimento contrário. Nós começamos a trabalhar que felicidade é que gera sucesso. Pessoas mais felizes geram resultados melhores. Pessoas mais felizes, elas conseguem gerar mais recursos financeiros. Pessoas felizes conseguem trabalhar formatando melhor o seu tempo. Pessoas felizes conseguem cumprir a essência da vida, conectar com o outro, porque nós não nascemos para viver só. Quando a pessoa atinge a felicidade, ela consegue ficar 31% mais produtiva. Os médicos conseguem ser 19% mais precisos. Isso é muito importante, a diferença entre vida e morte. E vendedores conseguem alcançar resultados melhores em 37% dos casos. O que significa que felicidade é uma vantagem competitiva no mercado. Enquanto a gente está acostumado a trabalhar duro, se matar de trabalhar, que é um erro, trabalhar feliz te dá maior índice de produtividade.
é uma vantagem química. Por quê? Porque dopamina, quando inunda o teu cérebro, te deixa mais feliz. E quando você fica mais feliz, o seu cérebro abre todos os centros de aprendizagem. Todos. E quando você aprende mais, você tem desejo de aprender mais. Porque aí você está alimentando quem? O sábio. O sábio, ele está sedento, não só de conhecimento, mas do conhecimento que se transforma em sabedoria. Esse é o viés do coaching, transformar o conhecimento em sabedoria. E eu posso exemplificar aqui para vocês que um amigo uma vez contratou o melhor profissional da área dele para desenvolver um projeto e tinha que mandar para a Alemanha. Vejam, o melhor que existia do país. E desenvolveu um projeto desse tamanho e mandou para a Alemanha. E a resposta dos alemães é: vocês brasileiros são muito amadores. Porque muitas vezes a gente fica preso ao conhecimento que não gera resultado. A gente sabe falar de uma teoria, mas não sabe praticar. E aí entram em discussões e não trabalham a sinergia. Eu falei agora há pouco, nós fomos feitos para trabalhar em conjuntos e não separados. Quando você está também com essa felicidade, você trabalha em flow. Flow é o seu índice máximo de prazer e de realização. Mas como eu posso começar a mudar esse cenário dentro de mim, dentro lá da sua empresa, do seu negócio? É muito simples. Você consegue reprogramar o seu cérebro. Isso é um estudo científico já bem realizado por Harvard. Você pega uma janela, apenas uma pequena janela de 5 minutos, todos os dias, durante 21 dias, e coloca nesses 5 minutos 3 agradecimentos que você tem por aquele dia. 3 agradecimentos. Mas não é uma lista de agradecimento. É aquele agradecimento que você sente o agradecimento. Aquele agradecimento que você sente até aquele arrepio que vem de dentro. Você olha para aquilo que você passou durante o dia. E por que isso dá resultado? Porque quando nós vivemos situações positivas e recriamos e reproduzimos elas em até 24 horas, nós de novo aumentamos o ciclo dentro do nosso cérebro. E quando acabar esses 21 dias, o seu cérebro está mais acostumado com o que é positivo e otimista do que é negativo. Então você começa a trabalhar aqui no tempo, os 21 dias, e começa a trazer para cá. E aí a mente começa a trabalhar a seu favor. E finalmente, voltando ao início do que eu falei, que o coaching é a maneira mais elegante de se viver. O coaching, ele é a forma mais rápida de você alcançar seu objetivo, seu sonho e sua meta. O vocábulo coach tem a sua origem na palavra Cox, que é uma cidade do norte da Hungria, onde se faziam carruagens especiais. Essas carruagens especiais eram a maneira mais rápida e elegante para transportar pessoas valiosas de um lugar para o outro. O coaching, ele é mais do que um aumento de performance e de transformação da pessoa. Ela é um dos processos mais profundos e dignificantes que o ser humano pode passar, porque ele começa a encontrar o sentido de quão valioso ele é. Obrigado.